primeira consulta, como eu já comentei com vocês, eu quero só fixar isso, tá bom? Na primeira consulta, vamos pedir os exames laboratoriais e as ultrassons. Vamos fazer orientações sobre o autocuidado, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Aleitamento materno, que é uma coisa assim muito delicada, gente. A gente precisa abordar o aleitamento materno desde a primeira consulta. Por quê? Aleitamento materno, para quem não é mãe, acha que tá tudo bem, o menino nasceu, bota o peitão para fora, o menino tchoi, pronto, acabou, o menino tá mamando. Minha filha, se eu te contar que não é assim, se eu te contar o tanto que a mulher pena, se eu te contar o tanto que dá vontade da gente desistir, tacar um nanzão na mamadeira e encher o bucho do menino, não é brincadeira não, viu? Porque, gente, a gente precisa falar, nem toda mama, ela é favorável à amamentação, porém, todas são possíveis de amamentar. Então, por isso que o enfermeiro ou o médico durante o pré-natal precisa examinar para fazer as orientações de preparo das mamas, ok? E principalmente sobre a pega correta, porque não é o menino pegar o bico do peito de qualquer jeito, não, gente. Tem uma técnica específica, quem é mãe e amamentou sabe que tem uma técnica específica que favorece a amamentação correta. A gente precisa falar de aleitamento porque o leite ele tem duas fases. A primeira fase, que é o colostro, que sai aquele leite mais aguado, que é um leite ralo. Aquele leite ele é rico em sais minerais e anticorpos. E ele só serve para matar a sede do bebê e para proteger o bebê. O leite que vai encher o bucho do menino, minha filha, é aquele leite mais gorduroso, o mais grosso, que vem na segunda fase. Então, se uma mãe não foi orientada quanto a esse aleitamento materno, e ela bota o menino de um lado, bota o menino do outro, bota o menino de um lado, o menino mama 5 minutos, o menino já tá dormindo de novo. Minha filha, bora acordar esse menino, pega o pé dele, fica fazendo cócega nele, acorda o menino, pode acordar o menino e bota ele pra mamar. Não deixa dormir não. Tem hora pra tudo, tem que ensinar menino, tem que ensinar pra menino que tem hora pra comer e tem hora pra dormir. Porque só isso que o menino faz, né? Come e dorme. Pensando bem, é vida boa demais, misericórdia. Então a gente precisa fazer essas orientações a respeito da importância do aleitamento materno. Eu sempre falo isso, gente, porque quando o meu filho nasceu, eu estava já na reta final da universidade, faltavam acho que 3 semestres, estava um pouquinho mais da metade já para a reta final, foram 5 anos. E aí, ele nasceu, eu já tinha toda essa orientação, né? E o meu filho levou 19 dias para aprender a fazer a pega correta. Tu imagina, minha irmã, o desespero que foi. 19 dias um menino para poder aprender a fazer a pega correta. Ele chorava, para tu ver a preguiça do menino, né? Ele chorava porque ele queria que eu espremesse e ordenhasse o leite na boca dele. Eu falei, meu amigo, nem o bezerro tem essa mordomia, quem dirá você? Então, foram 19 dias. Eu rio hoje, gente, eu brinco. Mas eu entregava ele pro pai dele, ia lá pro banheiro chorar, porque eu me sentia incapaz de alimentar a criança que eu tinha colocado no mundo. Então, a sensação de frustração, ela é muito forte quando uma mãe não consegue amamentar o bebê, porque toda mãe, quando pensa assim, maternidade, ter um filho, bebê recém-nascido, o que a gente pensa? A primeira coisa que vem na cabeça é a mãe com o bebê no colo, amamentando essa criança. E quando essa mãe não consegue concretizar esse sonho, esse momento, por N motivos, né? Ela se sente frustrada, porque ela tá mais sensível, ela tá passando por um caos, um turbilhão hormonal, e ela se sente mal com isso. Então, por isso que a gente precisa orientar essa mulher e preparar essa mulher desde o pré-natal. Falar, minha filha, a vida é deste jeito, desse. E outra coisa, meu amor, não existe negócio de mulher que não teve leite pro filho. Não teve, não foi estimulado. Olha,
Olha, o meu filho nasceu numa segunda-feira. Eu sempre dou o meu exemplo, né? Porque vou ficar dando exemplo dos outros, não. Vou falar o que eu vivi. O meu filho nasceu numa segunda-feira, às 5h56, dia 29 de fevereiro de 2016. O menino é tão enjoado que ele nasceu no dia 29 de fevereiro, ele faz aniversário de 4 anos. Esse ano agora foi a primeira vez que o menino fez aniversário de 1 ano. Quer dizer, a gente faz aniversário todo ano. Mas só que esse ano foi a primeira vez que foi na data certa que o menino nasceu. Ele nasceu, eu não tinha um pingo de leite no meu peito. A enfermeira apertava, a técnica puxava, a nutricionista e não saía nada. O menino com fome. Para acabar de completar, eu fiquei num apartamento que eu tava dividindo com a outra moça que também tinha tido bebê nesse mesmo dia. E a bicha parecia uma vaca leiteira. O leite jorrava e o menino se desfazendo no leite. E ela, mulher, tu não tem leite não, dó do bichinho. Moça, aquilo foi me dando um ódio tão grande daquela mulher, porque o meu filho chorando com fome e o dela lá, e ela enchendo meu saco, ainda me perturbando, se achando no direito de me perturbar. Eu fiquei segunda-feira à noite, terça-feira o dia, terça-feira à noite, eu fui pra casa na quarta-feira de manhã. E o meu filho sem comer, porque eu botava ele no peito, pelejava, saía uma gotinha de colostro, acabava. Não tinha, gente. Quando eu fui chegar em casa, eu acho que na verdade é porque eu estava sob uma situação de muito estresse. Ambiente hospitalar, foi cesárea, foi horrível. E aí eu só fui relaxar quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa às 10 horas da manhã. Gente, pela misericórdia de Deus, 10h30 o meu leite desceu, que jorrava. O menino não sabia nem o que fazia com tanto leite. Então eu atribuo isso, né, ao estímulo tardio da pega, por ele ter demorado tanto a fazer a sucção de forma certa, porque ainda tem isso. Quando a gente for falar em obstetrícia sobre os estímulos precoces que a criança precisa ter, a gente vai voltar a falar sobre isso também, tá? Que a criança ela precisa ter a sucção estimulada precocemente, porque quando ela nasce, ela já sabe fazer a sucção. É tanto que tem criança... Gente, meu nariz está coçando muito, desculpa, viu? Mas é por causa da rinite que está atacando. Então, tem criança, por exemplo, que... Não sei se vocês já viram uma imagem que já viralizou lá na internet de criança que está na barriga da mãe dela, ainda tá lá no... Nem nasceu ainda, mas na ultrassom tá chupando o dedo. Ela sabe o que ela tem que fazer. O problema é que se ela não for estimulada, ela perde a capacidade, então ela tem que reaprender a fazer essa sucção, tá bom? Então por isso que a gente precisa preparar a mãe para o aleitamento materno. Ok? Eu espero ter desmistificado um pouquinho aí, porque tem muita coisa. O aleitamento materno, ele é um assunto muito abrangente, então eu só peguei assim o geralzão para trazer aqui para vocês, pra gente comentar, tá bom? Desconfortos gestacionais. O que é isso, gente? Os desconfortos gestacionais são as queixas que eu falei para vocês no slide anterior, tá? Então, preciso saber orientar e preciso saber conduzir também como é que essa mulher tem que fazer. Vacinação. Preciso orientar essa mulher. Principalmente vacina de tétano e a para gripe. A de tétano é importante porque ela vai passar anticorpos para a criança. Vocês já ouviram falar que criança com 7 dias tem que vestir toda de vermelho? Antigamente, né, tinha esse negócio. A criança com 7 dias tem que vestir de vermelho, porque senão, se não vestir de vermelho, não sei o que, lá morre. E tem que ficar trancada dentro de casa. Porque antigamente, olha só como é interessante esses negócios de crença, assim, eu acho muito bacana falar sobre isso. Antigamente, não se tinha vacina de tétano e não sabia o que era que causava a morte de crianças com 7 dias, né? E aí hoje a gente sabe que, na verdade, com 7 dias ela dava aquela febre, ela tinha um tétano neonatal, né? E essas crianças acabavam morrendo. Só que aí ficou essa crença, né, de vestir de vermelho para poder proteger. Mas na verdade o que protege a criança de morrer do tétano neonatal é a vacina e não vestir de vermelho. Só que para os mais velhos não existe negócio de tétano neonatal não. Tem que vestir de vermelho, bota a fita vermelha, tranca o menino dentro de casa, não sai de casa, né? Se essa mulher precisa de uma atenção especial, por exemplo, quando eu escuto e eu observo
e eu percebo que essa mulher ela está passando por um momento de sofrimento, ela não está lidando bem com a gestação, ela está numa situação familiar muito instável, que o companheiro dela abandonou ela, gestante sozinha, que ela não tem emprego, todos esses fatores que podem causar preocupação nesse momento tão transformador da vida da mulher, que é a gestação. Se ela não está lidando bem, ela tem tendência ali, uma mulher que está rejeitando a gravidez, que ela está apresentando algum desvio aí psicológico, emocional, eu preciso encaminhar ela, por exemplo, para um serviço psicológico especializado. No caso aqui no repartimento é o quê? O CAPS, né? Ou então lá na UBS, eu não sei se ainda tem, mas tinha um psicólogo lá, aí a gente sempre encaminhava para lá. Se ela precisa, enfim, de uma especialidade diferenciada, a gente vai encaminhar sempre de acordo com a necessidade. Quando eu falo assim, a gente precisa personalizar o nosso atendimento, é porque eu preciso reconhecer, ter sensibilidade de reconhecer a necessidade que o meu paciente está tendo. Eu não vou, por exemplo, encaminhar toda grávida para psicólogo. Não tem lógica. Então, eu tenho que estar observando qual que é a necessidade dessa mulher. Ela precisa passar no psicólogo? Ela está apresentando sinais de rejeição à gravidez? Ela está num quadro de psicose? Ela tem tendência a um quadro depressivo? Então, eu preciso sempre observar a necessidade da minha paciente, tá? Preenchimento e entrega do cartão de pré-natal. Aí a mulher enfeita, faz aquelas capinhas, bota adesivo, né? Que é aquela caderneta da gestante. E o agendamento das consultas que vão passar depois porque aquela consulta que ela fez primeiro não é a única. Eu falei para vocês quantas consultas foram, de quanto em quanto tempo tem que ser, né? Bora lá. Fatores de risco que permitem a realização no pré-natal na atenção básica. Então, nem todo fator de risco ele é preocupante, né? Alguns a gente consegue lidar bem. Deixa eu aumentar aqui, ficar bonitinho aqui no canto aqui. Quais são eles? Idade menor que 15 anos ou maior que 35. Tem que colocar lá por alto risco? Não. Continua lá na atenção básica, continua sendo de baixo risco, tá? Esforço físico intenso, situação familiar insegura, situação conjugal insegura, baixa escolaridade, ambientes desfavoráveis, altura menor que 1,45, IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade, nuliparidade e multiparidade. Professora, pelo amor de Deus, professora, que negócio é esse de nuliparidade? Sempre que a gente escutar a palavra paridade, está relacionado a parir, né? Então, nuliparidade de nulo, então nunca teve filho, né? Ou então multiparidade, já teve muitos filhos, mais que 5 filhos, tá? Cirurgia uterina anterior, 3 ou mais cesarianas, ganho de peso exponencial, ou seja, ela saiu ganhando muito peso durante esse acompanhamento nessa gestação, infecção urinária atual e anemia. Todos esses problemas, ele permite que essa mulher consiga conduzir um pré-natal de baixo risco, né, de forma tranquila, sem problema nenhum. Deixa eu organizar aqui. Alto risco materno. São fatores que vão determinar que essa mulher ela precisa do atendimento especializado. O que é? Gestante com toxoplasmose. Porque pode dar má formação no feto, pode nascer morto o bebê, a criança pode nascer cega, pode nascer com retardamento mental. Então, é um fator de risco para a mãe também, porque a mãe pode evoluir com essa toxoplasmose e pode até ficar cega também, tá bom? Diabetes mellitus, ou DM, sigla para diabetes é DM, tá? Diabetes mellitus, que é diabetes em geral, e outras doenças de cunho endócrino, ou seja, doenças hormonais.
Doença específica da gestação, na gestação, doença hipertensiva. Olha, a mãe apresentou um quadro de hipertensão. Ela apresentou o quadro de hipertensão. Pelo amor de Deus, minha filha, é alto risco. Não adianta, tá bom? Nefropatias. Outro termo técnico. Nefro é de quê? Rim. Patia de doença. Então, são doenças do rim. Obesidade mórbida. Mãe está muito obesa. Precisa de acompanhamento. É uma gestação de alto risco. Precisa de um acompanhamento mais delicado, mais sensível, tá? Cardiopatias é o quê? Doenças do coração. Pode ser amor não correspondido, professora? Não. Cardiopatia é a doença de cunho cardíaco, ou seja, arritmia, disritmia, tem um marca-passo, ou então tem insuficiência cardíaca, tá? Imunopatias, que são doenças relacionadas à imunidade, como o lúpus ou HIV. Ok, meus amores, dúvidas, dívidas, seguimos firmes e fortes. Outros fatores é o uso abusivo de dependência de substâncias psicoativas, tá? Então, uma pessoa que usa droga ou usa álcool. Pneumopatias, como asma grave ou pneumonia. Hemopatias, que são doenças do sangue. Epilepsia, psicoses e depressão grave. Infecção urinária de repetição ou episódio de pielonefrite. A pielonefrite é uma complicação da infecção urinária, onde os piócitos se apresentam em maior quantidade, onde os néfrons, que é a menor unidade do rim, é como se fossem os filtros do rim, os mini filtros que compõem o rim, eles sofrem agressão, né, dessa infecção, e aí evolui com um quadro muito grave. Então precisa de atenção. Placenta prévia, a gente vai falar sobre isso na aula de obstetrícia. Vamos pesquisar sobre placenta prévia também, tá? A placenta prévia é a placenta que está localizada no local errado. Por exemplo, vocês lembram lá de anatomia? A placenta, ela precisa ser colada, ela sempre vai ser implantada na parte do fundo. Mas quando ela está do fundo do útero, tá? Mas quando ela está lateralizada, ou então na parte de baixo, a gente diz que é uma placenta prévia, tá bom? Cirurgia uterina anterior também é um fator de risco que precisa de atenção. Para o feto, olha só, os alto risco. Quando tá tudo bem com a mãe, não tem nada de errado com a mãe, mas o feto tá correndo risco. Quais são os fatores que podem colocar esse feto em risco, prof? Má formação fetal confirmada pelas ultrassonografias e também pelo desenvolvimento uterino, tá? Macrosomia, que é quando o bebê tá muito grande. Autoimunização do RH, por exemplo, lembra que eu falei de RH na aula passada? E aí a mãe teve um bebê soro do RH diferente, né? Ela era um fator, o bebê nasceu outro, e aí ela não foi imunizada. Nessa próxima gestação, como ela já estava sensibilizada com esse RH, o bebê corre risco, tá? Gestante HIV positivo, por quê? Professora, uma gestante HIV positivo, soro positivo, ela pode ter um bebê saudável? Sim, desde que ela tenha um acompanhamento ali na gestação, do pré-natal. Ela é óbvio que ela não vai poder ter esse bebê por via normal, por via vaginal, mas ela pode fazer uma cesárea, né? Que é isso que o protocolo do pré-natal diz. A mãe soro positiva vai agendar uma cesárea, o bebê vai nascer por via cesárea e ela não vai poder amamentar. De resto, o filho vai ficar saudável porque ela não vai ter contato sanguíneo com essa criança. Lembrando, gente, voltando a falar de amamentação também, que é muito importante falar sobre isso, tudo que tem no sangue da mãe tem no leite materno. Então é por isso que a gente precisa coibir essa ação de negócio de mãe de leite,
Não existe, não. Ah, mas é minha cunhada, minha comadre, não sei o que, ela tem leite, eu não tenho, botar meu filho pra mamar na minha comadre. Gente, não tá escrito na testa, tu tá colocando a vida do teu filho em risco, pelo amor de Deus. Vamos derrubar essa prática. Hoje em dia é uma prática que quase não é mais adotada, graças a Deus, mas ainda assim a gente escuta falar de vez em quando. Então, o que tem no sangue da mãe tem no leite, e o que tem no leite vai passar para a criança, tá bom? Então não vamos colocar em risco a vida dessa criança não, pelo amor de Deus. Gestante com toxoplasmose é risco para o feto. Crescimento intrauterino restrito, a criança não está crescendo, aliás, o útero não está crescendo à medida que a criança está crescendo também. E gemelaridade também é alto risco, tá bom? Olha só, pré-natal de alto risco. Quem faz parte, só para fixar, tá? Quem faz parte desse pré-natal de alto risco? Mulheres com doenças crônicas prévias à gestação, como hipertensão arterial sistêmica, hipertensão, pressão alta, tá? Aí a gente fala hipertensão arterial sistêmica porque a gente é chique. Mas é essa sigla aí, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A sigla é essa aí, tá? RAS. Hipertensão arterial sistêmica. DM, o que é DM, professora? Diabetes mellitus, que eu falei pra vocês que se classificam em 3. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Vocês iam falar diabetes tipo 3, né? Hepatite B e hepatite C. Então, mulheres que já têm essas doenças antes de engravidar, elas automaticamente são classificadas na gestação de alto risco. Mulheres que tiveram uma gestação anterior de alto risco, elas são reclassificadas novamente como grávidas gestantes de alto risco, que é histórico de hipertensão, mulher que tem aborto de repetição. Professora, a fulana que queria engravidar, mas tem muita dificuldade para engravidar, tá? Sempre perde bebê, já teve não sei quantos abortos, então ela é uma gestante de alto risco, ela precisa desse cuidado, tá bom? Descolamento prévio da placenta. Descolou a placenta, meu amigo, não tem mais como manter essa gestação. Então, é uma grávida que precisa de repouso absoluto e precisa de um acompanhamento mais próximo, como eu já falei para vocês, tá? Então, são essas as classificações para o alto risco, tá bom? Deixar isso para vocês darem uma lida, vocês podem olhar com calma, tá? Complicações maternas dessas mulheres de alto risco: hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, pesquisa sobre pré-eclâmpsia. Meu Deus, chega, eu dei um troço aqui. Pré-eclâmpsia, que é uma síndrome hipertensiva gestacional. A gente vai falar sobre isso na aula de obstetrícia. Eu espero que em breve a gente tenha essa aula, porque particularmente é uma aula que eu gosto tanto quanto falar sobre saúde de mulher. Falou de negócio de saúde de mulher, atenção básica, obstetrícia. Gente, é comigo mesmo, adoro falar, falo horrores. Pesquisa sobre pré-eclâmpsia, tá? Diabetes gestacional, cesariana, partos vaginais, cesarianas repetidas, tá? Partos vaginais prolongados e instrumentalizados, que são os partos normais que precisaram de utilização de instrumentos para que esse parto fosse viável, tá? Que é o parto mecânico que a gente chama, muito doloroso de assistir e eu imagino que muito mais doloroso de se passar, né? Hemorragia pós-parto são uma das complicações do parto de alto risco. Tromboembolismo venoso, a gente falou sobre isso na aula passada também. Mortalidade materna, tá? Então, são os agravos que a gente busca minimizar no pré-natal de alto risco. As complicações fetais, gente: anomalias congênitas, macrosomia, baixo índice de APGAR. Professora, o que é APGAR, professora? Pelo amor de Deus, gente, APGAR é uma classificação que é feita no bebê, ele vai até 10, né? É como se fosse uma nota que o bebê de vocês ganha
quando o bebê nasce. Ah, professora, como assim? É um concurso de beleza, professora? Porque se for um concurso de beleza, professora, o meu bebê vai puxar pra mim e ele vai tirar 10. Não, gente, não é concurso de beleza, não, tá? É de reação. Se for um bebê que nasceu, chorou na hora, não teve nenhum tipo de complicação, esse APGAR dele vai ser alto. Então, aí ele é medido no 2º minuto de vida e no 5º minuto de vida, tá? O APGAR, eles são 2 avaliações. A primeira avaliação no 2º momento de vida, tem umas questões que são avaliadas lá, também vai entrar na aula de obstetrícia. Também vai entrar na aula de obstetrícia. E também no 5º minuto. Então, se a nota foi boa, significa que o bebê tem uma boa vitalidade, ele nasceu super bem. É tanto que vem registrado lá, a nota do APGAR, né? Necessidade de cuidados intensivos neonatais. Opa, o bebê teve um problema e aí precisou entubar, né? Foi para UTI. E também a mortalidade fetal e neonatal. Porque às vezes a mulher ela tem um pré-natal feito com os pés, mas tá tudo bem com ela. De repente, ela tem uma complicação na hora do parto e aí vem a óbito ela ou vem a óbito o bebê, às vezes vem a óbito os dois. É uma situação muito trágica. Então, o objetivo do pré-natal é tentar minimizar essa mortalidade, tanto materna quanto infantil. Porque, como eu disse para vocês na aula passada, gente, o pré-natal, ele é o único momento, o pré-natal e o parto é o único momento na vida do profissional que ele está lidando com 2 vidas ao mesmo tempo. E, inclusive uma que ainda não chegou. É uma vida que está ali tentando chegar nesse mundo. Então, o profissional ele precisa ter preparo e ele precisa ter preparo não só técnico, mas também psicológico, porque é muito duro de ver. Como eu estava falando para vocês, eu gosto muito dessa parte de saúde na mulher, saúde da criança, obstetrícia, é uma parte que eu sou apaixonada, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava lá no São Francisco e uma moça estava com muito problema para evoluir no parto, e a gente escutando os batimentos cardíacos do bebê caírem, a enfermeira fez a intervenção, o bebê nasceu, e aí tirou, o bebê não chorou, levou para o Piombim do lado que tem, não sei se vocês já entraram lá, vocês sabem como é que era dividido, agora tá tendo reforma, ainda não entrei, não sei como é que tá. Aí era dividido e eu fiquei com ela. A outra enfermeira saiu e eu fiquei com ela e tava até com o estagiário nesse dia, eu nem lembro quem tava me acompanhando, mas era daqui da Olímpia. E ela agoniada, ela aflita porque o bebê dela não tava chorando, e ela o tempo todo perguntando se o bebê tinha chorado, por que o bebê dela não tava chorando, e começou a chorar também, que queria ver o filho. E eu tava angustiada, porque quando vocês que são mães, vocês vão entender o que eu tô falando. Quando a gente vê uma mãe ou uma criança passando por uma situação, a gente pensa assim, meu Deus, podia ser eu, ou então podia ser meu filho. Isso te gera um peso muito grande, um peso emocional muito grande. E eu tava muito aflita, só Jesus sabe como era que eu tava naquele momento, porque eu tava desesperada por causa da criança. Eu não gosto nem de falar que eu não dava vontade de chorar, misericórdia. E aí ficaram 2 médicos. Era só o médico que estava lá, mas aí chegou um outro médico, que eu não vou citar nomes por uma questão ética. E aí entubaram o bebê e mandaram para Tucuruí. A mãe sequer viu o filho. E aí depois de uns dias eu soube que o bebê foi a óbito. Então, o meu foco nesse momento é voltar a falar sobre a situação da mãe. A mãe ela fica muito aflita. E a gente, enquanto profissional, tanto atuando no pré-natal, quanto atuando na sala de parto ou em qualquer âmbito que a gente tiver, a gente precisa ter o aspecto psicológico muito preparado para acolher essa mãe quando ela estiver, sei lá, no auge do desespero dela, por exemplo. A gente não pode cair junto com a mãe, porque o nosso desespero não vai ajudar. O que vai ajudar essa mãe ou esse filho, ou sei lá, em qualquer situação? O que vai ajudar é o nosso profissionalismo, tá? Porque a gente não tá ali enquanto ser humano. É claro que a gente tem que ter a parte do ser humano, a gente precisa ter empatia, a gente precisa tratar o nosso paciente com respeito, a gente precisa se colocar no lugar dele, mas antes de tudo a gente tem que ser profissional, tá bom? E
Basicamente é isso. Dessa parte de pré-natal, a gente precisa dar estrutura para essa mulher nesse novo momento da vida dela. Seja um pré-natal de alto risco, seja um pré-natal de baixo risco, a gente precisa situar essa mulher nesse momento, porque muitas vezes é uma gravidez não planejada. A mãe está com a cabeça fora do ar, sem saber, meu Deus, como é que eu vou criar uma criança, como é que eu vou cuidar desse filho, e a gente precisa dar esse suporte para essa mãe, muitas vezes, tá bom? Hora do parto. Vocês já ouviram falar de parto humanizado, meu anjinho e meu anjão? Já ouviram falar? Olha só, parto humanizado, violência obstétrica, o que é isso? Gente, parto humanizado. Quando a gente fala de parto humanizado, a gente imagina o quê? Deixa eu me espreguiçar aqui, porque eu tô bem Sofia de Deus, né? Passei desodorante, estou cheirosa, né? Rexona não te abandona, já estamos aqui mais de hora de aula, mas estamos rente quente. Então a professora tá cheirosa ainda. Vocês não estão sentindo não, mas eu tô. Olha só, quando a gente fala de parto humanizado, quando eu falo assim, parto humanizado, quem tem mais ou menos uma noção do que eu tô falando, vai imaginar o quê? Aqueles filmes de mulher parindo dentro da banheira, o marido apoiando do lado e não sei o quê. A gente imagina essa cena, né? Mas só que, gente, parto humanizado é o parto que respeita a necessidade da mulher e respeita também a vontade dela. Então, vamos olhar lá, falei pra vocês na aula passada, vou falar de novo. Vão lá na Netflix, quem tem Netflix, e assiste Renascimento do Parto. Lá fala sobre o parto humanizado. Gente, é um documentário que toda vez que eu assisto eu choro. É uma coisa linda, assim, uma coisa maravilhosa, tá? E ele fala também sobre a capacidade que o corpo feminino tem de gerar vida e de trazer esta vida para esse mundo sem intervenção. Porque as nossas bisavós, as nossas antecessoras aí, as nossas ancestrais, todas elas tiveram filho de forma o quê? Natural. Dificilmente vai ter uma avó que teve menino cesárea. Era tudo normal, gente. Por quê? Porque o corpo feminino ele é preparado para isso. Só que o processo de cesárea que a gente tem no país acaba levando a gente a duvidar da nossa capacidade de parir. É claro, gente, que tem casos e também tem casos, né? Nem todo caso é situação de cesárea, mas acaba levando essa mulher a acreditar que o parto normal é uma coisa ruim, que ela prefere cesárea. Gente, eu tive cesárea, mas se eu pudesse voltar no tempo eu tinha esperado o parto normal. Eu não esperei, eu tinha todas as condições para parir normal. Eu estava com 40 semanas. Uma gestação dura entre 38 a no máximo 42 semanas. Eu estava com 40 semanas e 5 dias. Eu fui na Santa Casa, nessa época eu morava em Belém ainda. Eu fui na Santa Casa para eles fazerem a indução do parto normal, porque queria ter normal. Só que aí falaram, não, mãe, não chama não, de mãe não. Não, mãezinha, eu tenho um ódio mortal. Não, mãezinha, tá tudo bem com a senhora e tudo bem com o seu bebê, você tem que esperar. Eu falei, minha filha, mas eu não aguento, mas eu preciso parir, eu não aguento mais ficar buchuda não. E ela, não, mãe, tu tem que esperar. Voltei pra casa injuriada da vida. Liguei pra uma outra médica, que era do hospital particular, marquei a cesárea, fui lá e fiz. Por quê? Eu não aguentava mais, eu estava cansada. Com 40 semanas, eu tive hiperêmese gravídica. Eu vomitei a gravidez inteira que Jesus deu. Então, hiperêmese gravídica é esses episódios recorrentes de vômito. Vomitei a gravidez todinha, fiquei só o pau da placa, como dizem, o pau da rabiola. E eu não aguentava mais. Tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava com 84 quilos. Eu com 4 meses de gravidez, eu estava com 74, eu tinha perdido 10 quilos. E no dia de eu ter o meu filho, eu estava com 82 quilos. Ou seja, eu não ganhei praticamente nenhum peso durante a gravidez, porque tudo eu vomitava. Não sei nem como foi que esse menino escapou, acho que era porque Deus tinha um propósito na vida dessa criança.
Falar assim, esse menino vai nascer, esse menino tem que nascer. Porque foi só pelo milagre de Deus. Aí eu não aguentava mais. Eu queria ter tido a ilusão do parto, não tive. E aí acabei fazendo uma cesárea. Mas, gente, cesárea é ruim. A anestesia, gente, é ruim demais. Quem aqui já teve cesárea, quem já fez cirurgia sabe. Quando eu sentei lá, né, coisa nervosona, eu falei, meu Deus do céu, morrendo de medo de morrer. Falei, gente, eu preciso ficar vivo para criar meu filho. Aí eu sentei lá na maca, a enfermeira, olha, vira aqui pra frente, aí coisa bem assim, né, pra gente ficar assim, pra poder o médico achar a vértebra certinha pra poder fazer a anestesia. Aí minha filha, o médico fazendo asepsia, na hora que ele passou aquele polvidinho gelado, não sei nem se era polvidinho aquilo, passou aquele negócio gelado nas costas, assim, eu falei, gente, eu já sabia que um negócio não muito bom tava por vir. E aí eu me tremendo de medo, tremendo de frio, centro cirúrgico, ô bicho gelado na vida é centro cirúrgico, misericórdia. Aí eu perguntei pra enfermeira, né, eu posso te abraçar? Aí ela pode. Minha filha, eu agarrei aquela enfermeira como eu nunca abracei ninguém na minha vida. Eu abracei ela como se ela fosse a única coisa que existisse na face da terra. Agarrei a mulher e aí fiquei segurando. E o médico, e aquele negócio, a agulha entrando na minha vértebra, e a gente sente um negócio bem aqui, né? Um negócio gelado. Na hora que ele tá aplicando anestesia, a gente sente um negócio bem aqui. Aquilo me agoniou de um tanto. Falei, ô Jesus do céu, segura na mão de Deus, vai. Senhor, não me abandona não. E aí, passei pela cirurgia e tudo mais. Meu filho, depois da cirurgia é só luxo, né? Que tu fica lá deitada, bonitinha, com a barriga costuradinha, tá tudo lindo. O problema, minha senhora, é na hora de levantar. Que parece que as tuas tripas, tuas vísceras, tudinho vão sair lá por onde costuraram a cirurgia, bem aqui no pé da barriga. E parto normal, não, fia. Parto normal só dói ali na hora. O menino nasceu, tá pronta pra poder lavar roupa, pra não sei o quê, e anda com o menino pra lá e pra cá. A gente mal pode virar pra amamentar o menino direito. Aí tu pensa o sofrimento quando a gente faz cesárea. Então, minha filha, se eu for ter filho algum dia, que eu acho que não, eu acho muito difícil. Mas se eu resolver ter filho algum dia na minha vida, eu não vou fazer cesárea mais não. Só se for em último caso. Não tem jeito não, tem que fazer cirurgia. Aí eu faço. Mas em nome de Jesus, nunca mais eu faço cirurgia na minha vida. Porque o negócio que aquilo ali não é de Deus não, gente. Então, a cesárea, ela tem um quadro mais restritivo, né? É só em casos de mães que têm HIV, por exemplo. Ah, professora, mas circular de cordão. Ah, tá com cordão umbilical enrolado no pescoço do menino. É indicativo de cesárea? Não é não, hein? Não é indicativo de cesárea, não. Por quê? Eu não sei se eu falei pra vocês na aula passada, ou foi na outra turma que eu dei aula. O cordão umbilical, ele tem um aspecto gelatinoso. Então, minha amiga, para esse cordão, para ele dar um nó, para poder interromper o fluxo, porque enquanto o bebê tá dentro da barriga, ele não respira com o nariz, não. Como é que ele vai respirar dentro da água? Um peixe? Tu tem o que aí, minha filha? Um menino ou um girino? Eu espero que seja um menino, né? Então, o menino ele não respira com o nariz dentro da barriga da mãe, não, amada. Ele respira por onde? Pelo cordão umbilical. Então, se a circular de cordão tá no pescoço, não tem nada a ver. Pode ter sim um parto normal, pode evoluir para um parto normal e é mais tranquilo. O problema, gente, é que a gente tem profissional que tem preguiça. Aí indica logo cesárea, porque não tem que ficar pelejando com mãe. Porque quando vocês forem dar assistência em parto normal, que tem fé em Deus que vocês vão ter essa oportunidade no estágio, o que a gente faz lá, gente? A gente faz massagem na região lombar da mulher, a gente pega na mão da mulher, a gente rebola junto com ela, fala, ó, minha filha, rebola assim, olha, minha filha, levanta, a gente fica como é aquele negócio que sobe, desce, empina e rebola? É basicamente isso, a gente fica rebolando com a grávida lá dentro da sala, aí bota ela pra baixar, e não sei o que, e sobe, anda e faz massagem. Então tudo isso faz parte do processo do parto, né? Aí às vezes o profissional tá com preguiça e fala assim, não, tu não vai dar conta de parir esse menino não, vai ter que fazer cesárea. Aí faz a cesárea, pronto. É um trabalho só, é rapidinho, e trabalho de parto demora. É por isso que fala assim, trabalho de parto. Porque se fosse fácil a gente chamava de rolê de parto, né?
pariu. Pariu, pronto, o menino tá lá. Não, minha filha, dá trabalho. Por isso que o nome é trabalho, né? E em meio dessa situação toda de parir normal ou cesárea, a mulher ela precisa escolher o que é melhor para ela e para o bebê. Sempre, 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 sempre. Quando a gente fala de parto humanizado, a gente não está falando única e exclusivamente de parto normal, porque humanização não é sobre via de parto. Ah, só dá para humanizar parto normal. Não, dá para humanizar uma cesárea também, porque a humanização ela não se trata da via de parto, ela se trata da forma com que esse parto vai ser conduzido, tá bom? Violência obstétrica, gente, violência obstétrica são ações praticadas por profissionais em relação a essas mulheres. Por exemplo, quando uma mulher tá gritando lá, tá doendo, minha filha, ela vai gritar? Não tem jeito, não. Aí fala, olha, tu fica gritando na hora de fazer, tu não tá achando ruim, não. Ou então, se tu ficar gritando, eu não vou te ajudar, não. Então, isso é uma forma de violência. Outro exemplo de violência, gente, é não permitir que o acompanhante fique lá com essa mulher, né, durante o trabalho de parto. Outro tipo de violência, intervenção com ocitocina, que é o soro de dor, que o pessoal chama, ocitocina, e também a epísio, que é o corte do períneo para poder facilitar a saída do feto. A maioria das vezes acontece da mulher ter um períneo elástico que vai possibilitar a saída desse bebê, né? E aí não precisa da epísio. Eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre violência obstétrica, porque a gente vai utilizar isso na prova. Opa, spoiler! Vai cair violência obstétrica na prova, bebê! Olha só, quando a gente fala de incentivar a escolha... gente, eu nem li, né, o negócio aqui que eu coloquei bonitinho lá no slide. Humanizar é, acima de tudo, dar o direito a conhecimento e escolha. Então, essa mulher ela tem que ter a capacidade dela de escolher. E a gente, enquanto profissional, dentro das nossas possibilidades, dentro do que é importante para ela, a gente consegue preservar essas escolhas, tá bom? Valorizar o parto, né? A escolha do parto também é valorizar o protagonismo dessa mulher, porque a gente visa reduzir as altas taxas de intervenções desnecessárias no parto e sempre compreender que o parto ele não é só um conjunto de técnicas, não. Ele é um momento fundamental entre a mãe e o filho, e a gente precisa preservar que esse momento ele seja sublime. Ele tem que ser um momento mágico. O parto ele precisa ser uma coisa romantizada assim, porque para a mulher que passou desde o momento que ela descobriu que ela está grávida, passou os 9 meses sentindo o bebê mexer, ansioso para ver o rosto desse bebê, e aí chega na hora do parto ela tem uma experiência ruim. Não, gente, isso não é inadmissível. Então precisa ser um momento sublime que os profissionais envolvidos nesse procedimento precisam respeitar e precisam favorecer que aquele momento do parto, que é um momento da mãe e do filho, porque a equipe profissional ela está lá só como coadjuvante, ela está lá somente para poder dar um auxílio. Quem faz o parto é a mãe e o filho. Olha, estou aqui para dar assistência, para poder só. Entendeu? Então, eu preciso fazer com que esse momento não se torne um trauma. Gente, se vocês assistirem o Renascimento do Parto, vocês vão entender por que a prof falou que ela chora toda vez que ela assiste esse documentário. Porque a gente escuta relatos assim de violência que, gente, não era para ser desse jeito. Entendeu? A gente fere a dignidade dessas mulheres. Então, as mulheres devem ser informadas sobre os benefícios e os locais de parto. Olha, o parto normal é assim, 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 é melhor para você, é melhor para o bebê. Mas também tem a cesárea. A gente não gosta muito de falar. Eu, particularmente, não gosto muito de falar de cesárea para mulher, não. Eu gosto de encorajar ela a ter um parto normal. Se lá pelas tantas ela decidir que ela quer um parto cesárea, ok, a gente precisa respeitar, né? A gente não pode obrigar uma mulher a ter um parto normal também, porque isso também é violência obstétrica, ok? O parto de baixo risco pode ser realizado pelo médico obstetra, enfermeiro obstetra e obstetriz. Também pode ser realizado por parteira, tá?
Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso a informações e serem incluídas em tomadas de decisões. Todo e qualquer procedimento que vai ser realizado no paciente, independente de ser no trabalho de parto, esse procedimento deve ser informado para o paciente. Olha, eu vou te aplicar esse soro, essa injeção que serve para tal coisa, assim, 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 assado. É obrigação. E se você está lá acompanhando, o profissional chegou, vai fazer a administração de medicação e não te deu satisfação, vai fazer qualquer procedimento e não te deu satisfação, meu amor, pergunte. Se ele te tratar com grosseria, tu vai lá na ouvidoria do hospital, ou então caça um jeito de gravar um áudio, alguma coisa do tipo, e vai no Ministério Público e denuncia. A gente precisa coibir esse tipo de posicionamento sem escrúpulo de profissional, que é grosseiro, porque o cliente, né, paciente, tá cobrando, tá perguntando o que é aquilo, para que serve, né? Todas as gestantes no parto devem ter apoio contínuo e individualizado, incluindo pessoa que não seja membro da maternidade, ou seja, ela tem direito de ter um acompanhante, tá? Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos e dieta leve. A mulher tá em trabalho de parto, fala, não pode comer. Aí a bichinha tem que ficar com fome, gente. É um absurdo isso. Mas se comer vai vomitar. Não tem problema, deixa a bichinha vomitar. O importante é que ela tá fazendo o que ela quer. É o momento dela, gente. O parto é o momento da mulher e do bebê, né? Então, se ela quer comer uma sopinha, tomar um caldo, tomar uma água, jamais eu vou privar essa mulher disso, tá bom? Métodos não farmacológicos de alívio de dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização de métodos farmacológicos. Ela está sentindo muita dor, por exemplo, na região lombar, que é uma realidade. A mulher tem trabalho de parto, ela vai sentir uma dor absurda na região lombar. O que a pessoa vai fazer? Vai aplicar a massagenzinha, tá bom? As mulheres devem ser encorajadas a se movimentarem e adotarem posições diferentes da deitada. Mulher nenhuma é obrigada a parir deitada. Eu já vi a mulher querer levantar, porque ela tá naquela agonia. Gente, se vocês já viram uma mulher parindo, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se vocês já tiveram um filho normal, vocês estão entendendo o que eu tô falando. A mulher, ela chega assim, já na fase final, ela tá ensandecida de dor. Ela não sabe se ela quer ficar sentada, ela não sabe se ela quer deitar, ela não sabe se ela quer abaixar, ela não sabe se ela quer fazer cocô, ela não sabe se ela quer vomitar. Outra coisa, tá? Mulher em trabalho de parto, evacua sim. É normal, tá bom? Mulher em trabalho de parto pode vomitar também, tá? Então acontece. E aí, o que o profissional deve fazer? Ele deve ter só cuidado para a mulher nunca tá na fase final de trabalho de parto, nunca fechar a perna, né? Mas sempre lá conduzindo, quer ficar agachada? Fica agachada. Quer ir pro chuveiro? Vai pro chuveiro. Quer deitar? Deita. Quer ficar de lado? Não interessa. A gente precisa respeitar isso também, tá? Garantir o contato pele a pele imediato da mamãe e o bebê após o nascimento estimula a amamentação. Por quê? Gente, a mulher passou 9 meses esperando para ver a cara da criança. Tudo bem que o menino pode ter nascido com carinha de joelho, né? Porque nasce inchado, não parece nem com mãe, nem... Oh, meu Deus, meu filho é lindo. Toda mãe fala isso, gente. O meu filho nasceu igual um filhotinho de preguiça. Eu olhei pra ele, oh, meu Deus, ficou o mais linda da minha vida. Paciência, né? Quem ama corujinha agarra o toco, gente, né? Então deixa a mãe ver o menino, mostra o menino. Olha, mãe, seu bebê, a gente vai limpar ele agora, já a gente vai trazer. Aí leva o menino pra lá. Faz a asepsia do cordão umbilical, né? Veste a roupinha no bebê, pesa, mede perímetro torácico, perímetro cefálico, quanto de comprimento o menino deu, pesou, faz a administração de vitamina K, traz o menino de volta para a mãe, porque ele tem que ficar com a mãe. Nada de entregar para a avó, não, dá para a mãe. A mãe que tem que ficar com o menino. Bota logo o menino no peito para o menino encher o bucho logo. E mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito. Assim como em qualquer outro momento da vida dela, mas excepcionalmente nesse momento, porque é um momento diferente da vida, né? Puerpério, professor, que bicho é esse? Puerpério nada mais é do que o pós-parto. A gente chama de puerpério porque a gente é chique. Ninguém vai falar pós-parto, a gente fala o puerpério. Tem o puerpério,
que é o pós-parto, que o pessoal chama de resguardo, né? Que são os 40 dias ali, que não pode namorar, meu povo, nos 40 dias. Durante a gravidez, namora para poder descontar, porque os 40 dias depois do parto não pode namorar, tá? Porque tá tudo lá, tudo muito, como é que eu vou dizer? Ah, meu Deus, eu não sei a palavra. Tá tudo muito sensível. Então deixa quieto lá, namora durante a gravidez. Se for uma gravidez de gestação de baixo risco, a professora pode namorar? Pode, minha filha, não só pode como deve, faz bem pra mãe. Se a mãe tá bem, o filho também vai ficar. Ah, professora, mas não vai machucar a cabeça da criança? Não, meu amor, existe uma coisa chamada líquido amniótico. O líquido amniótico serve para absorver o impacto mecânico. Então, se a mãe tiver um escorregão, pegar um baque, ou então for um namoro mais assim, contundente, o bebê está seguro. Então, se é uma gestação de baixo risco, não tem problema namorar, mas os 40 dias após o parto não pode, ok? E aí o puerpério, gente, ele se estende até 2 anos. Por quê? É o período que a mulher leva para retomar a condição fisiológica dela, né? Porque uma mulher que passou 9 meses se transformando, sofrendo uma chuva de hormônios, tendo órgãos comprimidos, ela não vai voltar para o normal dela do dia para noite, não. Ela pode voltar fisicamente, mas o psicológico dela fica diferenciado ali até os 2 anos, tá bom? Então, o puerpério, ele é um momento muito delicado, a gente precisa acender uma luz amarela, porque existe uma coisa chamada baby blues, tá? Baby blues é uma depressãozinha, uma tristezazinha que dá ali por volta dos 3 dias, 7º dia, 10º dia, e dura durante um tempo, tá? É uma tristezinha que dá na mãe, a mãe fica mais emotiva, fica chorona, então precisa ter muito cuidado. Por isso que fala que é o período de resguardo, né? Ela precisa se resguardar de muita coisa, porque ela tá mais sensível. Tô cansada de falar isso, né? Insensível toda hora. Isso aqui é sensível. Então vocês já entenderam que mulher gestante, mulher parida é um bicho sensível e vocês precisam respeitar isso, tá bom? Então a mãe recém-nascida, né, nasceu ali da gestação, e o puerpério, ele é a consolidação de toda essa gestação e precisa de cuidados. Precisa de cuidados e precisa de atenção, principalmente no sentido emocional, porque a gente já ouviu falar muito de depressão pós-parto e de repente a gente não entende muito bem como é que funciona isso. Pode ser que a mulher acha que é um baby blues e esse baby blues acaba evoluindo para uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela é muito preocupante porque ela pode levar desde o abandono, levar essa mãe a abandonar o filho dela, até mesmo cometer infanticídio. A gente muitas vezes vê na televisão assim, porque uma mãe que abandonou o filho, não sei o que, tarará, tarará. Mas a gente não analisa em que condições psicológicas essa mãe estava. Às vezes ela estava em estado de psicose e ela não tinha a menor noção de realidade. Aí o pessoal fica julgando, porque é uma monstra, porque não sei o quê. Gente, às vezes a mulher tá em psicose, porque é um momento que, e aí vem um monte de gente da sociedade, né, culturalmente, para poder apedrejar essa mãe, entendeu? Então a gente precisa analisar o contexto psicológico que ela tava, que às vezes ela entra em estado de psicose, perde completamente a conexão com a realidade e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa.